بغير ذكر الله. Não prolonguem palavras se não for para recordar de Allah. Fataqsuwa qulubukum. Isso irá endurecer o vosso coração. فإن القلب قاسي, porque o coração endurecido, بعيد من الله, distancia-se de Allah, ولكن لا تعلمون, mas vocês não se apercebem. O que significa, existem pessoas com os seus corações distantes de Allah. Existem pessoas que falam tanto de assuntos mundanos, em que quando é para recordar de Allah, não estão lá. Por isso que Sayyidina Abdullah ibn Mubarak disse: se puderes manter o seu corpo na ablução, fazer wudu, e manter a sua língua constantemente na adoração de Allah ou na recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, faça, porque cada alma será ressuscitada diante de Allah da forma como morreu, no estado em que morreu. É melhor que a sua alma esteja ressuscitada diante de Allah enquanto você estava a recordar de Allah, estava no estado de ablução. E Jesus, filho de Maria, alayhi salam, ele disse: وَلَا تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابِ. Não olhem para os pecados dos outros como se vocês fossem santos, como se vocês fossem senhores piedosos. وَانْظُرُوا, olhem para os vossos pecados كَأَنَّكُمُ الْعَبِيدِ, como se vocês fossem serventes. Hoje em dia existem pessoas que se orgulham e acham-se piedosas porque o teu irmão pecou ou porque o teu irmão está num pecado. Se eles se consideram grandes, superiores, consideram os outros inferiores no Islã, consideram os outros pecadores no Islã. E isso, quando você atinge esse nível, você atingiu o nível de orgulho. E o pior nível que você possa adorar Allah é adorar Allah com orgulho. E Jesus, filho de Maria, alayhi salam, ele disse: فَإِنَّمَا النَّاسَ, saiba que as pessoas encontram-se em dois estágios. Mubtala, ou está a sofrer teste de Allah. E sofrer teste de Allah significa estar envolvido num pecado, seja prostituição, seja roubalheira, seja droga, seja qualquer um outro estilo de pecado. Ou mu'afun, ou você está protegido por Allah, ou você está a sofrer do teste de Allah, ou você já foi protegido do teste de Allah. Se você é protegido do teste de Allah, o outro está a sofrer o teste de Allah, Jesus disse: farhamu ahlil bala. Então sejam compassivos com aqueles que sofrem pecados, aqueles que sofrem testes, aquele que está na droga, aquele que está na prostituição, aquele que está desorientado. Seja compassivo, não seja orgulhoso, não se sinta você santo, porque nem você tem a certeza como Allah irá te dar a morte. Allah pode te dar a morte você roubando, Allah pode te dar a morte no dia em que você desobedecer a Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que humilha o seu irmão por um pecado, Allah testa ele antes da sua morte ou na hora da sua morte, praticando um pecado pior que o outro. Então, quando você olha um outro irmão no zina, quando você olha um irmão no pecado, não humilha, faça como Rasulullah. Allah disse para Rasulullah: la'allaka bakhi'un nafsik. Provavelmente você está se torturando, ó Rasulullah. Quando veja as pessoas, você se tortura tanto de pena, porque achas que eles não serão crentes. Então você tem que começar a fazer isso. Quando vem alguém no outro lado, sinta por ele. Por isso que Jesus disse: farham ahlil bala. Então tenham compassividade, façam doar para aqueles que estão a sofrer. Wahmadullah, agradeça a Allah. Você agradecer a Allah por Allah ter te protegido daquele haram. Talvez você estaria na bebedeira, talvez você não estaria onde? No zina. Talvez você não estaria aqui praticando zuhur. Os outros que não estão aqui, você sinta a pena deles. Faça dua ao Allah, faça eles estarem aqui. Amanhã pode ser você que não há de estar aqui.
Então nós temos que seguir esses exemplos, ser humilde no ibada, porque você não é dono de nada. Diga sempre la hawla wa la quwwata. Não existe força nem poder senão de Allah. Você não tem força de nada, nem tem força para fazer salat, nem para estar aqui. Se você está aqui é por causa do quê? Allah, força de Allah, poder de Allah. Você amanhã estará no hospital, o médico te perguntar o que sente, nem você sabe. Que dia é hoje? Nem você há de saber. E é você que estava a exibir aqui, é você. Que dia é hoje? Nem sabe. Que horas são? Nem sabe. Onde você está? Estou a reparar para os lados. Afinal é você que se fazia maninho. Não é você que gabava. Hoje está na cama do hospital, mija ali mesmo, caga ali mesmo, tudo ali mesmo. Então sempre diga la hawla wa la quwwata illa billah. Sempre recorde Allah. Se possível você morrer recordando Allah. E sempre seja humilde. Tenha pena dos outros, para que Allah tenha pena de ti. Wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.